Estamos de volta com o argumento para conversar com Vitor Almeida, presidente da Abrapalma, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma. Para quem não sabe, o Pará produz 85% do óleo de palma do Brasil. E o maior produtor do mundo é a Indonésia. Vitor, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Você vai realizar agora um evento, né, nos dias 23 e 24, PalmaCon. Isso. Mauro, obrigado por me receber. Nós vamos realizar a primeira edição da PalmaCon, que vai ser uma conferência de negócios do setor da palma. A ideia é trazer empresários do setor, fornecedores, clientes, poder público, tanto entes federais quanto estadual, para falar sobre o setor, os desafios e as oportunidades. E acredito que a gente está num momento muito propício para isso, né? Inclusive a sanção do projeto de lei do combustível do futuro tem um potencial de alavancar muito o crescimento do setor. Todo mundo fala no biodiesel, né? Exato. E aí o óleo de palma está inserido, né? Onde será realizado o PalmaCon? No hangar? Vai ser feito no hangar, nos dias 23 e 24, da manhã até a noite. No dia 24 nós vamos ter um coquetel de encerramento. É um público específico ou algum curioso pode participar? Com certeza. Acho que a ideia é tornar o setor mais conhecido. Infelizmente ele ainda é um setor que no Pará até é conhecido, mas a nível nacional é muito pouco. Com toda essa concentração já era para ser algo bem mais popular, né? 85% da produção. A gente vai aqui nessa região de Tailândia, por exemplo, é palma de um lado, palma do outro, é uma salma de palma, né? Para tudo que é lado. São várias empresas, mas a gente pouca informação tem a respeito desse produto. Verdade, é um setor relativamente para o agro pequeno. A gente fala são 220 mil hectares plantados, desses 220, cerca de 20 mil. É a maior cultura no Pará ou já perdeu para a soja? Já perdeu para a soja. Hoje a soja no Pará já chega a mais de 1 milhão de hectares, né? Principalmente na região sul. E a palma, especificamente, a espécie plantada no Pará, qual é? A gente planta, são diversas espécies, mas todas derivadas do cruzamento da espécie que vem da África, que é a tenera, que é a que tem mais produtividade de óleo por peso de fruto. E, Vitor, e a crítica que existe da monocultura? A palma se transforma numa monocultura no meio da floresta. Isso não pode trazer um desequilíbrio? Olha, se você considera que a palma hoje só pode ser plantada em áreas de pastagens degradadas, áreas antropizadas, que já foram usadas antes e hoje não têm a mesma produtividade. São elas que são usadas para plantar palma. Perfeito, exatamente. Inclusive tem um zoneamento agroecológico, a normativa do governo federal, que só pode ser plantado em áreas de pastagem abertas antes de 2008, conforme o Código Florestal. Isso tem sido respeitado por todas essas empresas. São várias empresas. Quantas são? Somos 10 associados. 10 associados. Há uma concentração, então, né? Sim. Tem a cultura da palma familiar, por exemplo? Sim, com certeza. Na verdade, dos 10 associados, a maior parte são empresas familiares aqui da região. E você tem também a agricultura familiar ao redor das empresas. E as grandes empresas devem fornecer semente, assistência técnica, e eles já entregam um fruto pronto. Perfeito. As empresas hoje têm normalmente um apoio técnico, não só técnico agrícola, mas também jurídico, financeiro, adianta adubo e recebe depois, e fomenta esse plantio com a parceria com o BASA, através do PRONAF. Existia alguma plantação nativa de palma nessa região? Por que essa região foi escolhida, o nordeste do Pará? A palma ela precisa de uma pluviometria muito alta e bem distribuída no ano. Então, meses muito secos faz muito mal à palmeira. Você tem uma palmeira nativa da Amazônia, não é a tenera. Inclusive, hoje existe um cruzamento da tenera com essa palmeira, que é o híbrido. Para dar uma resistência à planta. Perfeito. Porque você tem aqui uma doença chamada amarelecimento fatal. E o híbrido, por cruzar a nativa com a tenera, tem uma resistência maior a essa doença. A colheita é mecanizada? Não, muito. E aí então gera muito emprego? Muito. Você tem noção do que está gerando atualmente? A média do setor é de 1 emprego para cada 10 hectares. Como você tem 200 mil hectares, a gente estima em 20 mil empregos diretos, fora os indiretos,
porque você tem muito maquinário, Quando etc. é a safra, uma safra por ano? Ela é parecido com açaí. Você produz o ano inteiro, mas você tem um pico de produção num certo momento. No segundo semestre também, como o açaí. Muito parecido, até no tempo. Então ela cresce com a chuva do primeiro semestre e você colhe no segundo semestre. Mas na palma você tem uma colheita até maior no primeiro. 40% no primeiro semestre e 60% no segundo. O refino deste óleo é feito aqui no Pará? Sim. Todo Hoje, ele feito no Pará? um percentual do óleo bruto é feito, refinado em diversos outros lugares, mas eu diria que hoje 80% a 70% é refinado no estado. Há algum tipo de investimento para verticalizar ainda mais essa produção? Sim. Temos associados hoje que operam no ramo alimentício, na produção de gorduras especiais. Aliás, o destino desse óleo de palma, a grande maioria é alimentício. É alimentício. Depois tem cosméticos. O cosmético é mais... Fármaco. Sim. Você tem dois óleos, na verdade, que saem do dendê. Você tem o óleo do mesocarpo, do fruto, que é o óleo de palma. Que todos nós conhecíamos como dendê. Como depois, azeite. Né? Perfeito. Chegamos aqui, hoje apelidamos de palma. É mais bonito, sem sombra de dúvida, é muito mais bonito, mas o dendê ainda é da nossa época, né? Então você tem o óleo de dendê e você tem o óleo de palmiste, que é feito da semente da palma. Esse óleo de palmiste, ele é considerado que mais nobre. Aquele ramo que cresce na palma. Não. Dentro do fruto, quando você processa, ele tem uma noz que tem uma semente. Então você prensa essa noz, você prensa o fruto, extrai o óleo de dendê, depois prensa a noz, extrai o óleo de palmiste. O óleo de palmiste ele é mais utilizado em cosméticos, higiene e limpeza, é um óleo mais nobre, vamos chamar assim. Tem um preço, inclusive, mais alto, mas volume muito menor. Tá. Existe exportação ou o mercado interno acaba absorvendo tudo? Alguma exportação existe por uma questão de oportunidade, timing de mercado, mas não é o padrão. Eu diria que 95%... É para abastecer o mercado interno. O Brasil não importa. O Brasil importa. O Brasil ele é net importador. Hoje a gente não produz o suficiente para atender 100% da nossa demanda. A gente produz... Então tem aí um mercado ainda livre para ser ocupado. Ainda tem que importar da Indonésia. Sim. Hoje a gente importa cerca de 250 a 280 mil toneladas ano e produz 600. Então, 2/3 é produzido nacionalmente, mais ou menos 1/3 é importado. E qual é o futuro da palma no Pará, principalmente, considerando conflitos permanentes agrários? Olha, eu diria que a palma não é, por si, uma cultura que gera mais conflitos agrários. Acho que nós temos aqui no estado... Não, o que gera conflito é a falta de ordenamento e tudo mais, né? Só que a palma ocupa uma área muito grande. Não tem como não afetar. Sim. Mas só que esses problemas agrários têm impactado muito as empresas, né? Eu vejo um choro aqui, um choro acolá. Você, em nome da associação, deve ouvir muito choro, né? É algo que impacta a operação de todos, né? Porque quando você tem uma invasão de área, você deixa de conseguir colher naquela área, isso impacta a sua produção. Acho que... E me parece que eles chegam lá cortando logo, né? Hoje, infelizmente, essa invasão, ela não é nem... embora tenha ali um pleito fundiário ou outro, muitas vezes é um roubo de fruto. Os invasores entram, extraem o fruto, vendem no mercado, e fazem dinheiro com aquilo, né? Criou-se um comércio paralelo, digamos assim. E quem é o comprador desse produto? A palma, dado o fato de você ter agricultores familiares, é muito difícil de você ter a rastreabilidade. Então, sempre teve a figura do atravessador que comprava fruto de agricultura familiar e vendia para indústrias. Então, dada essa dificuldade, as próprias indústrias, e isso a gente tem debatido muito entre os associados, como diminuir esse risco de comprar fruto. Agora, Vitor, essa agricultura familiar não é cadastrada? Você tem produtores cadastrados... Não tem um rastreamento dela? Não 100%. A gente está tentando criar isso com a IGTV, que foi a Guia de Trânsito Vegetal, que é exatamente o cadastro de todos os produtores e a obrigação de emitir uma guia sempre que um fruto é vendido do estabelecimento A para uma indústria B, né? Isso ainda está num processo. É bem recente essa portaria, deve ter 3 meses que ela está em vigor. Então, a Depará, inclusive, vai palestrar no nosso evento sobre essa medida que está sendo tomada para coibir o roubo de fruto.
Com tanto tempo dessa cultura no Pará, você vê algum desenvolvimento nessa região produzida por essa cultura? Com toda certeza. Inclusive... A geração de emprego, naturalmente, tá? Com 20 mil pessoas, né? Que você 20 falou. mil. Emprego direto numa região como aquela é significativo. Fora isso, o que houve de desenvolvimento, de logística, de acesso e assim por diante? Você, além do emprego agrícola, você também traz o emprego industrial para uma região que normalmente não tem indústrias, porque o processamento do fruto... O processamento não é feito lá na região, é feito em outra região. Não, o do fruto é feito lá. É feito lá. Então, todas as empresas têm indústrias relativamente grandes, investimentos. O último investimento de um dos nossos associados, por exemplo, é uma indústria de 150 milhões de reais. Para processar o equivalente a 19, 18 mil hectares de plantio. E essa indústria ela fica em Tailândia. Inclusive, tem uma outra unidade em Tomé Açu, outro associado nosso tem unidades Moju e Tailândia, Acará. Então, assim, você tem unidades industriais que demandam uma mão de obra mais qualificada no interior do estado, né? A cultura, a plantação é a mesma, mas há uma sucessão de empresas a controlar essa cultura, o que significa que é um negócio meio instável. Por que há esse turnover, digamos assim, no controle dessa plantação? Não diria que você tem um turnover no controle. Como você precisa processar o fruto em 24 horas, qualquer plantio sem um investimento industrial, ele fica refém de outra indústria. Então, as empresas elas se organizaram verticalizadas. Plantio, indústria, hoje verticalizaram para o refino, para a gordura, etc. Então, você tem esses blocos, né, por isso que é, de certa forma, concentrado, porque o investimento inicial ele é muito alto, para você conseguir ter plantio e indústria de uma vez só. Então, você tem esses grandes grupos, né, empresariais, tem grupos menores, familiares, com áreas de 5 mil hectares, extratores menores. Eu li alguma coisa que até a Natura está plantando no Pará para abastecer a indústria dela de cosméticos. Ela já é associada também da Agropalma? A Natura ela tem um projeto, eu não conheço os detalhes, mas ela tem um projeto bem ambicioso de fazer 40 mil hectares de sistema agroflorestal. Que é a novidade, né? Você não vai derrubar nada, você já tem lá a vegetação, você vai colocar a palma junto. Na verdade, nem a palma derruba, né? A gente só planta em áreas que já estavam abertas. A grande diferença é que você vai usar áreas, pastagens degradadas, com palma e consorciado com outras culturas, que é a crítica à monocultura que você tinha feito no início. Isso é extremamente inovador, não existe plantio comercial no mundo de palma consorciado com outra cultura. E deve ser um dos compradores, um dos maiores compradores do Brasil, a própria Natura, né? Comprar para cosmético e tudo mais. Então, ela tem um projeto que não deve ter começado ainda, né? Está em nível de projeto, para ter a sua própria plantação. Sim. Acredito que ela fará com parceiros, né? Que vão fazer a parte agrícola, etc. E ela contrata... Ou a familiar, né? A agricultura familiar, que também pode ser agregada. Com certeza. Inclusive, a gente enxerga o grande crescimento do setor pela agricultura familiar, porque você consegue ter um agricultor familiar com 10 hectares, uma renda de R$8 mil mês. Você disse que a associação hoje tem 10 associados. Qual é a maior empresa produtora de palma atualmente no Pará? Olha, pelos números que são informais, você tem 3 grandes empresas no estado, a Belém Bioenergia, a Agropalma e a BBF, Brasil Biofuels. Hoje, a Belém Bioenergia é a que tem a maior produção, embora não tenha a maior área plantada, que é a BBF. Tá, porque ela compra também da agricultura familiar. Tá, então vamos entrar agora no biodiesel. Qual é o futuro, qual é o foco, qual a perspectiva? Olha, a perspectiva com essa nova lei que foi aprovada é extremamente positiva. A gente está falando de um aumento de mistura de 15% ano que vem até 20% em 2030. Isso vai gerar, estimando aí um crescimento de PIB de 1, 2% de aumento de consumo de diesel, 7 milhões de toneladas a mais de demanda de óleo vegetal para a produção de biodiesel. Isso, só a título de comparação, é quase 10 vezes o que a palma produz, né? A indústria de biodiesel no Brasil é muito abastecido pela soja, mas equivale a, em grãos de soja,
quase que 35 milhões de toneladas a mais. Existe alguma diferença do biodiesel da... Não. Seriam iguais? 100%. Depende do processo só. Só precisa ser óleo vegetal ou gordura animal, sebo, etc. Tá. Alguma gordura. E nós teríamos uma produção específica para isso? Ou a produção paraense é toda consumida já na alimentação e no cosmético? Hoje ela é praticamente 100% consumida na alimentação e no cosmético. Entendemos que o Pará, principalmente, tem uma disponibilidade de área gigante que poderia ser expandida com palma para atender essa demanda futura. Inclusive, precisaria de muito menos área do que a soja. A palma, por hectare, produz muito mais óleo, cerca de 7 vezes mais óleo por hectare do que a soja. Então, enquanto a soja ia precisar de 11 milhões de hectares, a palma precisaria de 1,5 milhão. Sim, e esses seus associados estão ligados nisso? Pensam em fazer esse investimento? Com certeza, eu acho que temos associados fazendo investimentos recentes. Tem crédito específico para essa área? Esse é um dos grandes pontos que temos discutido com o governo federal, de criar um programa, uma política pública para a expansão da área, né? Hoje, o crédito que tem é para a agricultura familiar, mas limitado a R$200 mil por pessoa, que é o equivalente a 10 hectares. Então, assim, para você achar famílias suficientes para fazer 1,5 milhão de hectares de agricultura familiar, muito difícil. Você vislumbra a possibilidade do Pará produzir biodiesel a curto prazo? Já produzimos hoje. Temos Mas um percentual pequeno, né? Muito pequeno. Principalmente comparado com o Nordeste, em função da cana, e você falou agora da soja, que está explodindo para tudo que é lado. Sim. Eu acho que tem uma grande vocação, né? A fronteira agrícola é aqui no estado, e a soja, como falei, já chegou em 1 milhão de hectares, logo você vai ter uma esmagadora, já tem uma em construção em Paragominas, se eu não me engano. Isso. E a Ju-Paraná. Da Ju-Paraná. E eu acho que a tendência é continuar verticalizando. Então, montar uma indústria de biodiesel para você consumir esse óleo de soja e o óleo de palma que está aqui. Algum dos seus associados tem esse plano de Na construir? verdade, temos um associado que já tem uma planta aqui. A Palma Plan, que é uma empresa do grupo Oleoplan, que é uma empresa de biodiesel e que tem plantio em Roraima e tem uma planta de biodiesel no estado do Pará. E onde fica essa planta Tomé-Açu. no Pará? Tomé-Açu. Tomé-Açu. Inclusive, fica muito próximo ali de vários plantios Sim, de palma. da própria região, né? Exato. Então você já teria automaticamente um cliente bem próximo, né? Vai diminuir a logística incrivelmente. E para o biodiesel também, porque hoje o biodiesel vem do sudeste, centro-oeste para o norte para fazer a mistura aqui. Então você colhe ali na região de Tailândia, você traz para fazer o refino. Eu sei que a Agropalma tem um refino aqui na Arthur Bernardi. A Belém também tem. Também tem, tá. Mar Borges. E daqui vai encaminhar um tanque para São Paulo. Normalmente centro-oeste. Vai o óleo ou bruto? Refinado. 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 Normalmente. Então já subimos um degrau. Sim, sim. Não, e temos associados, a Dendê do Tauá, por exemplo, que já está verticalizada ao ponto de fazer sabonete. Então ela está com a planta de sabonetes em Santo Antônio do Tauá, que está sendo Qual é a comissionada. Empresa? A Dendê do Tauá. Dendê do Tauá já está fabricando sabonete. E você tem outras empresas que fabricam gordura, Mar Borges, a própria Dendê do Tauá, Agropalma, aqui no estado. Isso é muito interessante, muito interessante. Esses assuntos, de que forma serão debatidos na Palma.com? São 2 dias de debate, 2 dias inteiros. Quem é que você destaca aí, que importância nestas palestras? Olha, no primeiro dia nós vamos ter a abertura com o governador, que vai ser uma presença ilustre no nosso evento. Depois nós vamos ter um painel com 3 palestrantes. O Brabil, na pessoa do Donizete, que é o presidente da associação, que é uma associação do biodiesel, um secretário do Ministério de Minas e Energia e o nosso secretário de Estado do Meio Ambiente, o Raul Protásio, da SEMAS, que também vai falar e associar o setor às metas de transição energética e à COP30. Acho que a ideia aqui é ligar muito o potencial que o setor tem para fomentar a transição energética no país e no mundo. E ter algum discurso pronto já para a COP30, né? Com toda certeza. A sua expectativa de público qual é, Vitor? 500 pessoas em cada dia. 500 pessoas em cada dia. Olha, parabéns para o setor. Eu acompanho, eu quero que cresça, eu quero que verticalize aqui, né? Que a gente não fique só mandando matéria-prima, só vendo o caminhão-tanque passar.
É tão bom saber que já tem um sabonete, a gente já vê no supermercado, de repente, sabonete. Made in Pará, você já passou? É coisa bem... Muito obrigado pela entrevista. Vitor Almeida, presidente da Abrapalma, Associação Brasileira de Óleo de Palma, produtores de óleo de palma. É isso? Perfeito. Muito obrigado, Mauro. Tá. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.